No início do ano, teve um paciente que passou em consulta comigo e disse: olha, doutor, já não aguento usar mais óculos nem lente de contato, então eu queria fazer a cirurgia com o senhor. Fizemos todo o exame pré-operatório de rotina. O que é que a gente faz no exame de pré-operatório, né? Então a gente precisa estudar detalhadamente. Ei, Alexandra, como é que vai? Boa noite. Obrigado pela sua presença, tá bom? Eu queria compartilhar esse caso que ele é interessante. Então a gente faz exame de rotina. A gente mede a acuidade visual e a capacidade que o indivíduo tem de enxergar. A gente faz isso sem óculos, com óculos. Em seguida, a gente avalia se o paciente tem um pouquinho de estrabismo, ou seja, aquele desvio ocular, ou se o olho é levemente torto. Faz o exame de microscopia. Lembra que você encaixa o queixo e a testa no aparelhinho. A gente coloca um pouquinho de luz e a luz vai varrendo toda a superfície do olho. A gente estuda então as estruturas que formam o segmento anterior do olho. A gente mede a pressão das vistas. Depois a gente pinga a gotinha de colírio e faz a dilatação para avaliar a parte de dentro do olho, tá bom? Essa parte de trás. Esse é o exame básico de oftalmologia. Com esses exames, então, a gente consegue entender como é que está a situação do olho como um todo, não é isso? O tipo de grau, a quantidade de grau, como é que está a pressão das vistas, como é que está a condição da anatomia do fundo do olho. E olha só, e aí depois a gente precisa dos exames complementares. Se a gente for fazer cirurgia refrativa, precisa estudar detalhadamente a córnea. Então a gente faz uma tomografia de córnea, que é a avaliação tridimensional da córnea. A gente avalia a face anterior, a face posterior e a gente também avalia a espessura da córnea. Se for fazer cirurgia de catarata, além de estudar a córnea, ei Anne, tudo bem? Te quero no meu próximo documentário. Anne, muito obrigado pelo convite. Já estou aceitando antecipadamente. Só me fala com antecedência, Anne, para eu organizar minha agenda para fazer parte, tá? Muito obrigado pelo convite, Anne. Gente, vocês sabem, né, que a Anne, ela não é uma só paciente comum. A Anne, além de ser esposa, ser mãe, é uma empreendedora, ela é artista, ela é escritora, ela é intérprete, ela é cantora. Anne é multifuncional. E agora a Anne também está desbravando o mundo do cinema ou alguma coisa parecida com isso. A Anne já tem alguns produtos, pode deixar, a Anne já tem alguns produtos legais, eu acho que vale a pena a gente começar a divulgar cada vez mais. Se for fazer só uma cirurgia de catarata, a gente precisa, além de avaliar também detalhadamente a córnea, a gente tem que fazer uma avaliação também do fundo do olho, uma tomografia do fundo do olho, e tem um exame chamado de biometria, que a gente vai avaliar vínculo materno. Boa noite, como é que vai? Obrigado por sua presença. E aí esse pacientinho, ele ligou para mim essa semana: doutor Charles, pelo amor de Deus, lembra de mim? Eu passei em consulta com o senhor em janeiro, tal, estava tudo certo para a cirurgia, de repente, doutor, aconteceu tantos imprevistos, eu não consegui passar em consulta com o senhor, mas eu preciso ir no seu consultório essa semana. Eu disse: mas o que foi que aconteceu, fulano? Doutor Charles, eu não acredito. Não sei se você lembra que eu gosto muito de jogar futebol. E aí, não dá para jogar futebol com óculos. Foi o que aconteceu. Eu coloquei minhas lentes nos olhos, simplesmente esqueci que eu estava de lente dos óculos, estava enxergando bem. Passou um dia, 2, 3, 4, passou uma semana, 2, 3. Doutor Charles, eu fiquei 4 semanas com a lente de contato nos olhos. Gente, ele chegou aqui com o olho extremamente inflamado. A lente de contato é uma excelente opção para corrigir problemas de grau, tá bom? E ela recebe esse nome porque ela tem contato direto com a córnea. A córnea é essa parte transparente mais anteriorizada do olho. Só que a córnea ela precisa de oxigenação e lubrificação. Quando então você põe a lente de contato na frente da córnea, ela corrige o grau das vistas e ajuda a enxergar. Mas ao mesmo tempo, a lente de contato, quando não é removida dos olhos, ela diminui bastante a oxigenação e lubrificação e o olho começa a sofrer privação. E ele passa por um processo de inflamação. Esse paciente chegou com o olho tão cansado, tão irritado, coçando, sensação de corpo estranho, irritação, sensibilidade à luz, lacrimejamento e vista embaçada. E aí eu fui perguntar para ele: mas por que você não tirou a lente de contato? Doutor Charles, eu não aguento mais usar óculos. O óculos me incomoda aqui, me incomoda aqui, meu campo visual diminui, e esteticamente eu também não me sinto bem. Então são alguns fatores limitantes. O óculos é uma ótima opção para a gente corrigir problemas de grau. Mas chega um determinado momento na vida de um indivíduo que o grau estabilizou. Ele pode continuar usando o óculos, mas não é obrigatório, porque se o grau está estável, ele faz os exames pré-operatórios. Se tiver tudo normal, gente, faz a cirurgia refrativa. É um procedimento rápido, seguro, eficaz.
bem feito e sem pressa, mais ou menos 10, 15 minutinhos por olho. Terminada a cirurgia, a gente dá alta para o paciente até o dia seguinte. Porque as lentes coloridas exigem mais cuidados e costumam dar mais problemas nas vistas. É o tipo de material? Isso é uma pergunta da Ana, sempre surpreendendo com perguntas inteligentes. Olha só, pessoal, então quando a gente coloca a lente de contato, o que a gente está fazendo? Débora, boa noite, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença. Lembra que quando a gente fala em problemas de grau, quando a gente fala em problema de olho, o problema mais comum de olho é o problema de grau. A principal causa de problema de grau é genético. Meu avô tinha problema de grau, passou para meus pais, passou para mim, eu posso passar para a próxima geração. E quando a gente fala em problema de grau, a gente está associado à alteração da anatomia do olho. Ou o olho é muito grande, ou a córnea é muito curva, ou o olho é muito pequeno e a córnea é muito plana. De maneira que gera graus de miopia, hipermetropia e astigmatismo. E a partir dos 40 anos de idade tem aquele problema que a gente chama de perto, que se chama presbiopia, que é vista cansada para perto por causa da idade. Como é que a gente faz para resolver esses problemas de grau? Basicamente, nós temos duas opções: tratamento clínico, tratamento cirúrgico. Tratamento clínico, óculos e lente de contato. Os óculos é mais fácil da gente manipular, vocês concordam? Põe, tira, é bem tranquilo. Mas incomoda. Tem aquela lente na frente do olho, ou seja, eu diminuo a abrangência do meu campo visual, incomoda na base do nariz, me incomoda aqui também. Aí uma outra opção seria a lente de contato. Esteticamente a lente de contato é melhor. A gente põe a lente de contato não colorida, eu já vou responder, tá, Anne? Quando a lente de contato é não colorida, totalmente transparente, as pessoas que estão interagindo com você, se você tiver com lente de contato, ela nem percebe que você está com lente de contato. Ela se confunde com o ambiente do olho. Então, esteticamente, a lente de contato é uma boa opção. Como ela está em contato com o olho, ela recebe esse nome, ou seja, a abrangência do campo visual também é maior. Mas, por outro lado, a lente de contato, então, diminui a oxigenação e lubrificação. Daí uma importância redobrada com relação aos cuidados no uso da lente de contato. Tem um cuidado redobrado com relação à higiene, cuidado redobrado com relação à lubrificação. Não é aconselhável você praticar esportes aquáticos com lente de contato. Você pode até fazer, mas está assumindo um risco maior. Dormir com lente de contato também não é aconselhável. E tem algumas pessoas, então, que têm dificuldade de aderir a esses cuidados a mais que são necessários com relação ao uso de lente de contato. Lente de contato colorida é uma boa opção? É uma boa opção, desde que o indivíduo tenha esses cuidados redobrados. Por que ela é colorida? A gente quer mudar um pouquinho. Ei, Vitória, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. A lente de contato, então, colorida, ela vai dar uma estética e uma cosmetologia um pouquinho diferente, de acordo com a necessidade do usuário. Só que a parte da lente de contato que é pintada, como é que a gente sabe que a lente de contato é colorida? Tem que mudar a cor da lente de contato. Então a gente pinta, né? É pintada a lente de contato de acordo com as cores disponíveis, geralmente um azul, um verde ou claro de diferentes tonalidades. Essa parte da lente que é pintada dificulta ainda mais a passagem de oxigenação. A córnea então fica sem respirar de maneira adequada. Isso acaba então causando uma privação de oxigenação, também de lubrificação e causa consequentemente uma inflamação da superfície do olho. Então, se você tem os cuidados com relação à higiene e faz um uso mais curto em termos de período, doutor, eu uso lente de contato mais para o finalzinho de semana, vou participar de um evento, de uma festa, vou usufruir, principalmente agora, né, está chegando o final do ano, então é normal. Você fica lá umas 2, 3, 4 horas tranquilo. Cuidado com relação à higiene, pode até pingar a colírio lubrificante. Quando você, então, submete os seus olhos a usar a lente de contato a lente de contato colorida, num período mais curto, sem nenhum problema, pode fazê-lo. Mas lembre-se que a estética sempre tem que estar sendo acompanhada dos cuidados com relação à higiene, o tempo de uso. E a gente tem que seguir as orientações também do fabricante, que em geral sempre lembra para a gente que nós não devemos, em geral, praticar os esportes aquáticos e dormir com lente de contato. Deu para entender? Então, esse paciente, a gente conversou com ele, nós explicamos para ele, então, os cuidados. Ele disse, doutor, sabe da coisa? Vamos deixar agendada a cirurgia? Eu digo, não, vamos tratar seu olho direitinho. Então, nós suspendemos a lente de contato. Nesses casos, é porque ele não trouxe a lente. Às vezes é interessante a gente guardar um pouquinho a lente e o estojo, porque se por acaso tiver uma infecção ativa, a gente faz uma análise, um estudo microbiológico da lente de contato.
E às vezes a gente pode encontrar então lá algum micro-organismo. Principalmente bactérias pode acontecer, fungo é menos provável, também pode acontecer vírus, menos provável ainda, ou parasita, principalmente a acanthameba, que é uma infecção complicada das vísceras, entendeu? Tratamos o indivíduo, orientamos ele novamente, prescrevemos um antibiótico, um corticoide, um colírio lubrificante, acompanhar de perto esse pacientinho, vai voltar para fazer uma série de exames. Se tiver tudo normal, provavelmente vai estar, porque ele já tinha passado em janeiro. Vamos fazer cirurgia. Então tem pacientes com esse perfil, gente, que eles simplesmente dizem o seguinte: doutor, eu não aguento mais os óculos, fiquei com a lente de contato de maneira inadvertida por um tempo mais prolongado, corri um risco grande de adquirir uma infecção maior, graças a Deus não aconteceu nada mais sério, mas poderia acontecer, e agora finalmente eu vou fazer a minha cirurgia. Então eu queria lembrar para vocês assim, lente de contato é uma excelente opção para corrigir problema de grau. Óculos também, desde que você tenha os cuidados redobrados com relação ao uso. E mais uma vez, se você está numa fase da vida que o grau está estável, você já não está mais afim de usar óculos ou lente de contato, passe em consulta com um oftalmologista, de preferência especialista em cirurgia refrativa. Gente, se tiver tudo normal, a rigor, não é obrigatório você continuar usando óculos ou lente de contato de forma nenhuma. Você consegue agregar muito valor à tua qualidade de vida se submetendo à cirurgia. E tem um detalhe, tá? Quando você pensa, ai doutor, mas o investimento que eu vou fazer na cirurgia refrativa, se você dilui esse investimento ao longo do tempo, acaba ficando mais barato você fazer a cirurgia do que os cuidados com manutenção de renovação de óculos e de lente de contato. O medo muito grande do pessoal diz, doutor, se eu ficar cego. Olha só, gente, nós não falamos em seguir em cirurgia refrativa. Principalmente a cirurgia refrativa tradicional, que consiste em a gente aplicar laser na córnea para corrigir o grau, tá bom? Quando a gente fala em cirurgia refrativa, a gente está se referindo à aplicação de laser na córnea, 90% dos casos, o implante de uma lente dentro do olho quando o paciente tem uma relação desproporcional entre a quantidade de grau que ele tem e a curvatura e espessura da córnea. Por exemplo, pacientes com graus acima de 10, não dá para aplicar laser a ponto de zerar o grau, não dá. Dependendo da curvatura e espessura da córnea, a gente consegue corrigir com uma certa segurança 8, 9 graus com baixo astigmatismo, tá bom? Fora isso é difícil. Então, pacientes com graus mais altos de miopia, a gente fala miopia porque são os melhores resultados e são aqueles que a gente mais atende no nosso consultório, tá bom? Acima de 10 graus, então a ideia seria implantar uma lente dentro do olho. Existe também a cirurgia refrativa terapêutica. Imagina pacientes que foram portadores de uma doença como ceratocone, teve que fazer um transplante de córnea e, consequentemente, ficou um grau residual. Pode acontecer. Então, a gente faz uma cirurgia refrativa terapêutica para diminuir o máximo possível a quantidade de grau residual, melhorar um pouquinho a remodelação dessa curvatura dessa córnea. Mas o paciente provavelmente vai continuar usando óculos ou lente de contato, só que é um grau menor, uma espessura menor, e vai ter um pouco mais de conforto nesse ambiente. Pacientes também são portadores de outras doenças, por exemplo, opacidade de córnea, distrofias da córnea, infecções da córnea. Às vezes dá para a gente também fazer aplicação de laser terapêutico nesse contexto. A ideia não é obrigatoriamente diminuir grau e melhorar a visão. É diminuir o máximo possível de grau, melhorar o máximo possível a visão, mas não garantir que a gente vai conseguir deixar o paciente totalmente isento de ósseo ou de lente de contato. Deu para entender? Olha só, a Anne também está perguntando, eu já me acostumei com cirurgias, nem fico mais ansiosa, hoje em dia é como ir na padaria buscar pão. Olha que interessante o comentário da Anne. Não sintam medo, principalmente o Dr. Charles, que tem mãos de fada. Ei, Anne, você é suspeito, tá bom, para fazer esses comentários. De qualquer maneira, muito obrigado. A Anne está falando isso porque, em termos de olho, não sei se vocês lembram que a gente já comentou, né? A Anne, ela é portadora de uma malformação congênita que a gente chama de aniridia, tá bom? Então, ela nasceu com uma doença que fez com que ela não tivesse a íris, total ou parcialmente. A parte que dá cor ao olho se chama íris. E a região central da íris nós temos um orifício pequenininho que se chama pupila, que controla a quantidade de luz que entra dentro do olho. Então existe uma condição que a gente chama de aniridia, é uma doença de origem genética, que faz com que o indivíduo tenha ausência total ou parcial, não só da íris, tá bom? Mas geralmente pode ser acompanhado também de catarata e pode também ser acompanhado de outras alterações que acometem o fundo do olho.
A Vitória está perguntando, vou precisar sair da live, semana que vem consigo ficar até o fim. Boa noite e bom descanso a todos. Vi, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Tamo junto e a gente continua então na próxima semana. Sempre que a Vitória também pode, ela fica com a gente até o final. Olha só, meu Deus do céu, ele não para de falar, vocês não param de escutar, já se passaram 17 minutos. O que é que eu vou fazer? Deixa eu ver se tem algum corajoso ou corajosa que está presente na live para a gente bater um papo, tá bom? Lembra que das vezes anteriores a gente interagiu diretamente e às vezes a dúvida que você tem pode ser a dúvida daquele outro que não teve coragem suficiente de encarar a tela como você vai encarar. Eu queria aproveitar então de repente convidar, deixa eu ver, ô Márcia, você se importaria da gente bater um papo e conversar pessoalmente aqui pela live? Pode ser? Vou convidar você, não precisa ficar com medo não, tá? É a Márcia Picaglia. Ó, tô convidando você a entrar ao vivo, não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupada. É só um bate-papo legal. De repente você pode ter alguma dúvida, alguma pergunta que pode ser importante também para as outras pessoas. Eu acho que teve alguma das quartas-feiras atrás que a gente chamou alguém, é uma das meninas. Ai, doutor, pelo amor de Deus, eu não posso entrar na live porque eu estou com meus cabelos fora do seu lugar ou alguma coisa do tipo. Geralmente mulher está mais ligada nesses detalhes, né? Mas não precisa se preocupar. Mas sim, eu acabei de convidar você. É só você dizer sim, entra já na live e a gente bate um papo e conversa. Márcia Garcia, acabei de convidar você. Só entra, não precisa ficar preocupada, não precisa ficar nervosa, não precisa ficar com medo não, tá bom? E a gente vai batendo um papo e a gente vai conversando aqui diretamente. Então, olha só, esse caso desse pacientinho me chamou muita atenção porque são muitos outros pacientes que realmente têm dificuldade em usar os óculos ou se adaptar a uma lente de contato e a lente, por sua vez, já está causando efeitos colaterais porque ele indivíduo, às vezes, ele se sente tão bem com a lente de contato, principalmente quando ele está nesses primeiros dias que ele não remove do olho, que ele diz, nossa, eu não quero ficar sem essa condição de liberdade, de qualidade de vida, de bem-estar, enxergando bem. Aí o que acontece? Ele continua usando os óculos, as lentes de contato, e não tem o cuidado redobrado com relação à higiene das mãos, pingar as gotinhas de colírio, remover essas lentes de contato, e não dormir com as lentes de contato não é aconselhável. E praticar esportes aquáticos é um risco a mais que o indivíduo está correndo quando ele não tem esse cuidado, tá bom? Mas sim, eu chamei você. Pelo jeito você está um pouco ocupado, não sei se você está inibido, não está querendo entrar ao vivo para a gente bater um papo e conversar tranquilamente, tá bom? Não tem problema, a gente continua aqui nosso bate-papo. Queria aproveitar e lembrar para vocês, eu não sei mexer... Ai, olha só, mas não tem problema não, tá? A gente hoje vive no mundo digital, 2024, mas tem algumas pessoas que realmente têm um pouquinho de dificuldade, né, em interagir com a tela, clicar nos botãozinhos para entrar ao vivo, para a gente bater papo, conversar. Não tem problema, Marcinha, vamos conversando aqui e a gente vai esclarecendo algumas dúvidas. Lívia, boa noite, como é que vai, Lívia? Tudo bem? Seja bem-vinda, muito obrigado por sua presença, tá? Que bom que você escolheu estar comigo com a audiência. Olha só, uma pergunta da Anne. Doutor Charles, cozinhar com lente de contato, pode? Digo por causa do vapor quente. Pode, tá, Anne? Depende muito do tempo realmente de exposição. Se você vai ficar exposto, se você é um profissional do ambiente de cozinha, você tem grau forte e usa lente de contato, é bem provável que você sinta um pouquinho mais de irritação exatamente por causa disso. O vapor entra em contato com a superfície do olho, pode diminuir a lubrificação e a oxigenação e pode causar realmente desconforto. E mesmo você que também trabalha com óculos, dependendo da quantidade de grau, a lente do óculos também vai ficar embaçada. Por isso que é interessante nesse contexto a gente avaliar a possibilidade também de aplicar laser na córnea desse paciente para resolver essa questão. Porque ou com lente de contato ou com óculos, é bem provável que a lente fique embaçada por causa do vapor e você tenha desconforto, tá bom? Então, assim, de repente você se expõe, sai daquele ambiente, volta, sai. Logisticamente é meio assim, chato, né? Não é fácil você ficar se movimentando para tentar diminuir essa sua exposição. E pingar gotinha de colírio com mais frequência isso também pode ajudar. A Anne está perguntando, estava esperando você dizer que não, por meu marido se oferecer para fazer a janta hoje, que...
Ah, e o Leandro é o esposo da Anne. Eu acho que o Leandro vai bem de cozinha, né? Ele cozinha bem e tal. Então, assim, não é contraindicação absoluta, não, tá, Anne? Dá para você, com seus óculos, sua lente de contato, você trabalhar em ambiente de cozinha. É normal que de vez em quando a sua vista fique embaçada, mas precisa ter um cuidado sempre redobrado. Se você perceber que a sua visão está continuamente embaçada, sensação de corpo estranho, irritação, sensibilidade à luz, lacrimejamento e as vistas ficam vermelhas, opa, são sinais de alerta, precisa ter um cuidado redobrado. Oi, Nalu, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Então, nesse contexto, Anne, não é aconselhável, tá bom? Você precisa se afastar desse ambiente e aí precisa procurar o seu médico ou oftalmologista para fazer uma avaliação detalhada para ver se não tem um risco de... Risco tem, mas você não vê se não tem uma infecção ativa naquele momento, tá bom? Olha só, teve algumas pessoas que entraram, a Márcia não conseguiu interagir. A Márcia não sabe. Ô, Adriano, eu queria te convidar para a gente bater um papo ao vivo, pode ser? Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com medo. Às vezes você pode ter alguma dúvida, alguma pergunta, se gostaria de ter algum esclarecimento. Deixa eu te convidar, Adriana Silva. Quem sabe você entra ao vivo e tira alguma dúvida, faz algum esclarecimento, e com isso a gente pode também ajudar outras pessoas que devam ter dúvidas nesse mesmo sentido, tá bom? Vamos ver se a Adriana também aceita o convite. Ou quem sabe a Adriana também. A Massinha disse: não, doutor, eu não vou interagir diretamente com o senhor porque eu não sei mexer aqui, tocar nos botões. Vamos ver se a Adriana se manifesta e de repente ela tem alguma dúvida e a gente pode esclarecer. Então vamos continuar falando um pouquinho sobre oftalmologia, né? Lembra que eu conversei com vocês no início da live que, dentre os problemas, o mais comum é problema de grau. E a principal causa de problema de grau é genético. Apesar de ter muitas discussões hoje com relação ao uso de tela. É provável que a exposição ao uso de tela, de maneira indireta, pode contribuir. Existe muita especulação aí também, e é motivo também de muita pesquisa. A Adriana não pode participar, não tem problema não. Existe motivo de muita especulação também, né? O quanto o uso de tela... Massinha, juro que eu vou aprender. Isso, Márcia. Não só para você entrar na nossa live, tá? É para você usar mesmo, para o seu dia a dia, tá? Para você saber como interagir. Isso é muito legal. Existe muita discussão com relação a se o uso constante de tela pode prejudicar as vistas ou pode comprometer o funcionamento do olho ou facilitar a progressão da doença. Ana está perguntando, para que o funcionamento cristalino, como é, para que serve a retirada dele e a coloração de uma lente, Farei isso, já fiz todos os exames pré-operatórios, já estou aguardando a agendar. Olha só, então vamos fazer a pergunta. A Ana provavelmente está se referindo à catarata. Dentro do olho, no olho nós temos duas lentes mais importantes. Nós temos a córnea, que fica na parte da frente, à frente da parte que dá cor ao olho, que é a íris. E por trás da íris nós temos uma lente natural chamada cristalino, tá bom? Lembra que o olho é como se fosse um transdutor, ele transforma a luz, que é onda eletromagnética, em corrente elétrica aqui nessa região. E através do nervo do olho, esse impulso é transmitido até o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Então a função dessas lentes é fazer com que os raios vá direto para o fundo do olho. Essas lentes, por sua vez, pode sofrer muitas alterações, pode ser acometidas de doença. A doença mais comum que acomete o cristalino é a catarata. O cristalino recebe esse nome porque ele é transparente. Ei, Jonathan, boa noite, como é que vai? Bem-vindo, obrigado pela sua presença. O cristalino é uma lente transparente que está localizada dentro das vistas, tá bom? Ela é formada basicamente de água, eletrólitos e proteínas. Com a principal causa da opacidade do cristalino, transformando ele em catarata, é envelhecimento natural. Tanto é que a gente tem um super convidado na próxima semana, que a gente vai aprofundar esse tema, a gente vai discutir bastante sobre a questão da catarata e outras cirurgias que a gente precisa implantar uma lente dentro do olho, tá bom? Então, quando o cristalino perde a transparência... Oi, Carla, boa noite, obrigado pela sua presença. Quando o cristalino perde a transparência e fica opaco, consequentemente a luz não consegue chegar até o seu destino final. Mulheres de peito. Ei, Cris, como é que vai? Tudo bem? Eu não sei se é você, Cris, ou se algum membro, né,
do Mulheres de Peito. Obrigado pela sua presença, tá bom? Então, olha só. Quando a gente, então, tem uma catarata, isso, consequentemente, faz com que a luz não consiga chegar ao seu destino, a vista fica opaca. O que a gente precisa fazer, então, Anne? Remover cirurgicamente a catarata e implantar uma lente dentro do olho, tá bom? Lembra que eu comentei com vocês no início que a Anne, ela é portadora de uma doença de origem genética, também de aspectos inflamatórios, tá bom? Jucicleide, boa noite, Jucicleide, obrigado pela sua presença, tá? E essa doença, que é a aniridia, geralmente vem acompanhada de outras comorbidades. Uma delas é a catarata. Então, nesse contexto, o que a gente precisa fazer? Remove cirurgicamente a catarata e implanta uma lente dentro do olho. Hoje, a cirurgia de catarata é considerada também uma cirurgia refrativa, porque com o implante da lente, a gente busca diminuir o máximo possível a dependência dos óculos ou das lentes de contato, gerando qualidade de vida. Hoje, então, a gente implanta essa lente dentro do olho e, com isso, a gente corrige o grau. Na verdade, é considerada uma das cirurgias mais realizadas no mundo todo, em toda a medicina, não só em oftalmologia. E sabe por quê? Porque a população está envelhecendo. Hoje, a gente ainda consegue melhorar a qualidade de vida e a gente consegue prorrogar a quantidade de vida. Existem hoje muitos segmentos dentro da medicina que está trabalhando muito a questão da longevidade e qualidade de vida. Mas a gente não consegue impedir que as pessoas envelheçam. Então, o cristalino, ele vai perdendo água, eletrólitos e proteínas, e ele vai ficando opaco. Consequentemente, com a opacidade do cristalino, a luz não consegue chegar no fundo do olho e a vista fica embaçada. Então, não tem outro tratamento, gente, para catarata, a não ser cirurgia, tá bom? Doutor, e quando é que a gente indica a cirurgia? A Anne é jovem e ela vai precisar ser submetida à cirurgia porque ela tem uma outra doença que provavelmente foi uma das grandes responsáveis pela instalação da catarata. Mas um dos critérios que hoje a gente mais utiliza para indicar a cirurgia de catarata é o comprometimento da qualidade de vida. Se minha qualidade de vida está comprometida porque a minha visão não está suprindo minhas necessidades e esse problema de visão está associado então à catarata, faça a cirurgia de catarata. No passado, pessoal, tem aquela história, não, vou esperar a catarata amadurecer para a gente fazer a cirurgia. Sabe por quê? Na ocasião, há muito tempo atrás, a gente fazia uns incisores bem grandes no olho e a gente tinha que colocar uma lente dentro das vistas também no seu tamanho grande. Então a gente realmente esperava que a catarata evoluísse um pouquinho mais. Nos últimos 20 anos, a cirurgia de catarata recebeu uma inovação e transformação absurda. A gente faz incisões bem pequenininhas para conseguir entrar dentro do olho, menores do que 2 milímetros. Através dessas incisões, a gente acessa a catarata, a gente remove a catarata e consegue implantar uma lente dobrável. Olha que coisa interessante. Através dessa incisão, a gente injeta uma lentezinha que ela entra dentro do olho dobrado, só que lá dentro do olho ela se abre. E com isso, a gente consegue corrigir o grau das vistas. E o resultado costuma ser excelente. Então, 60 anos mais, a gente tem uma tendência já a indicar as cirurgias para a remoção da catarata e implante dessas lentes, tá bom? Desde que a opacidade do cristalino esteja comprometendo a qualidade de vida do paciente. Então, é isso que vai acontecer com você, Anne. Você hoje está com a catarata, vai precisar fazer os exames. A Adriana está perguntando, boa noite, doutor. É normal, após a remoção do anel de Ferrara, a cicatriz do anel se espalhar na pupila? Deixa eu responder isso aqui para... Oi, Vili, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Deixa eu responder isso aqui para a Adriana, gente. Deu para entender, né, Anne? Ficou mais ou menos claro, né? Então, vamos falar só um pouquinho sobre essa parte do olho. Isso aqui se chama córnea. Lembra que eu falei para vocês que nós temos duas lentes mais importantes, tá? A córnea, por sua natureza, ela é transparente. E a córnea, ela tem uma curvatura, tá bom? Ela tem uma curvatura vertical e tem uma curvatura horizontal. A diferença entre essas curvaturas gera o astigmatismo. A córnea, por sua vez, também ela pode sofrer muitos tipos de ataques de outros tipos de doenças. Existe uma doença que a gente chama de ceratocone. É uma doença de origem também genética, de natureza provavelmente inflamatória, que altera a curvatura da córnea. A córnea vai ficando pontuda, barriguda e afinada. Isso gera astigmatismo irregular e baixa de visão. Quando a doença está no estágio inicial, está progredindo, a tendência é a gente fazer crosslink.
A gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea, aplica riboflavina. Oi, Cris, boa noite. Cris Fontes. Aplica riboflavina e ultravioleta. Com isso, a gente consegue tornar a córnea um pouco mais enrijecida, diminuindo a tendência dela de ficar pontuda, barriguda e afinada. Digamos que no estadio mais à frente, a córnea já não está sofrendo essa progressão. Então, uma opção é a gente, agora respondendo para você, Adriano, é implantar um anel. A ideia do anel é a gente diminuir o máximo possível a tortuosidade sofrida pela córnea por uma causa genética inflamatória. Então, se faz toda uma análise de curvatura de espessura de córnea, a gente tem vários segmentos de anéis que estão disponíveis no mercado. E hoje a cirurgia de anel ela também é auxiliada com laser de Fento II. Então, primeiro a gente precisa criar um pertuito na córnea. E nesse pertuito a gente vai colocar o anel. E o anel ele vai distribuir um pouquinho melhor toda essa massa da córnea, para ficar o mais regular possível. Lembrando que a ideia da cirurgia do anel não é garantir que você vai ficar com grau zero ou que a visão vai ficar 100%. Mas tem algumas pacientes que têm uma resposta muito boa, a ponto de ficar com grau residual muito baixo, ou tão baixo que ele pode usar um óculos com grau menor, uma lente mais fina e mais barata. Não é comum esse anel ficar deslocado, como você está falando, tá, Adriana? A Adriana comentou o seguinte: é normal após a remoção do anel de Ferrara, é um tipo de anel, a cicatriz do anel se espalhar na pupila? Pode acontecer, não é comum. A pupila, ó, só relembrando, essa parte que dá cor ao olho se chama íris. E a região central da íris se chama pupila, tá bom? E aqui nós temos a córnea. Então, se implanta fica ver se fica mais fácil assim. Se implanta o anel na córnea. Por alguma razão, parece que a Adriana precisou remover. Quando você remove, pode se instalar um processo inflamatório. Essa inflamação ela pode causar uma diminuição da transparência, fazendo com que algumas regiões da córnea fiquem opacas. E se por acaso atingir a região central, perto da pupila, a paciente fica com a vista embaçada. Em resumo, Adriana, não é comum, mas pode acontecer. Então tem que analisar por que foi removido, depois da remoção, antibiótico, corticóide, lubrificante. Vai acompanhando o pacientinho de perto para ver qual seria a próxima etapa. Sei lá se valeria a pena colocar um outro anel ou fazer algum outro tipo de abordagem. Mas deu para entender, Adriana? Depois da remoção desses anéis intracornianos, não é comum, mas pode acontecer de formar uma cicatriz em torno da pupila, e isso faz com que a opacidade nessa região cause um pouco mais de privação visual. Mas você tem que acompanhar de perto com o seu médico para ver como é que estão as coisas, tá bom? A Ana está dizendo: doutor, fico admirada como o olho, um órgão tão pequeno, pode ser tão complexo e tão interessante. Eu também concordo com você, Anne. Faz 30 anos que eu estudo o olho, todo dia estou me surpreendendo com a beleza dos olhos. Os olhos são muito legais. Olha só, gente, já se passaram 35 minutos. Vocês acreditam como tem que passar rápido? E a gente precisa caminhar para o nosso encerramento. E eu queria lembrar para vocês que nós estamos aqui todas as quartas-feiras à noite, tanto no YouTube como no Instagram, tá bom? E às segundas-feiras de manhã nós temos uma live devocional desafiadora. São 5 horas da manhã. Doutor Charles, pelo amor de Deus, por que tão cedo? O que a gente quer? Se desafiar o nosso cérebro. São as primeiras horas do primeiro dia útil da semana que a gente quer consagrar ao Senhor. Dizer o seguinte: Deus, nos ajuda. Temos uma semana aí pela frente. Me dá sabedoria, discernimento, inteligência, me dá bom siso, me dá visão, me dá provisão para que eu seja bem sucedido nessa semana. Então, todas as segundas-feiras de manhã, às 4 horas, às 5 horas da manhã, nós temos a live devocional. E aqui no YouTube, tá? Na segunda-feira de manhã. E aqui na quarta-feira à noite, nós temos as nossas lives de prevenção das doenças oculares. Todas as quartas-feiras à noite, das 20 às 20h30, 20h35, 20h40, tá bom? E você é sempre meu convidado especial. Próxima quarta nós teremos um convidado para lá de especial, além de você, meu querido, a minha querida audiência. Nós estaremos aqui com um super convidado, tratando de assuntos que vai envolver cirurgia de catarata e implante de lentes dentro do olho para corrigir os problemas oculares, tá bom?
E eu queria que, de repente você que está aí do outro lado, doutor, mas como é que eu faço para entrar em contato com o senhor? Você pega o telefone e liga no número 99795-2025, prefixo 11, aqui de São Paulo. Ou você também pode acessar minhas redes sociais, drcharlescosta.com.br. Eu estou aqui à disposição. Nós acabamos de inaugurar o nosso consultório na Avenida Paulista, número 91, conjunto 309, ao lado da estação de metrô Brigadeiro. Facinho de você chegar até a gente, tá bom? Olha só, pessoal, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês. Foi muito bom, o tempo passa muito rápido. Segunda-feira de manhã às 5 horas, toda quarta-feira à noite às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube e no Instagram, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá? Tamo junto, fica comigo, faça uma excelente semana e a gente vai se falando. Um abraço, tchau, tchau.